Meu nome é Sheila, hoje eu sou gerente de projetos, né, da Altice Internacional. A Altice Internacional ela é uma multinacional belga que trabalha com projetos linguísticos, então a gente atua com uma plataforma online de 7 idiomas e um projeto pedagógico que acompanha esse usuário para que ele não se desmotive e cumpra o processo dele de aprendizado. Tá? Então é uma empresa que, apesar de falar de idiomas, é extremamente pedagógica, né? Então hoje eu atuo tanto na parte de vendas disso, então apresentação do projeto, convencimento da importância, né, principalmente para a realidade brasileira, e no acompanhamento pós-venda para que de fato essa experiência pedagógica seja realizada de uma forma proveitosa em que ele adquira o conhecimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre, vamos voltar um pouquinho no tempo, né, da sua formação, do momento em que você saiu da faculdade de pedagogia, qual foi o seu primeiro campo de atuação? Eu tenho uma atuação bastante diversificada, na verdade. Antes de eu entrar na faculdade, eu já trabalhava com educação, trabalhava como assistente de berçário, e quando eu entrei, eu me apaixonei pela área de recursos humanos. Apesar da faculdade não ter enfatizado isso e ter falado muito pouco sobre a questão das possibilidades do pedagogo no mercado fora da escola, o meu primeiro estágio foi na Eletropaulo como analista de treinamento, onde eu me apaixonei, mas logo na sequência eu voltei para a escola, né, para a sala de aula, trabalhei tanto em escola bilíngue como assistente, professora, em escolas renomadas como coordenadora pedagógica. Dessa experiência como docente, quais são os pontos fortes e os pontos fracos que você acha que a formação como pedagoga ela te favoreceu? Essa experiência foi uma das mais fáceis, porque a faculdade ela insiste muito e reforça muito esse trabalho, né? Então, como ela tem uma veia muito focada para a docência e para pesquisa e extensão na docência, é mais fácil você colocar em prática. Muitas das teorias, assim, a minha grande paixão em termos de Vygotsky, Vallon e Piaget, cabem perfeitamente, né, até hoje. E mesmo com as novas metodologias que surgiram, a gente não perde essa veia. Então, é muito fácil você perceber no dia a dia, avaliando o aluno, criando estratégias de docência, você perceber a teoria que você teve. Talvez falte um pouquinho desse link com a prática. Isso eu senti falta mesmo com os estágios, porque muitas vezes você observa, mas você não atua. E a falta da atuação faz uma grande diferença para que você melhore continuamente. Você também atuou como coach. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse trabalho. Primeiro explicando o que é o coaching e como foi a sua atuação. Essa foi uma experiência de 4 anos, né? Atuei num projeto de educação nível Brasil, com escolas. Então, a minha formação inicial é pedagoga. Eu tenho alguns cursos de extensão em recursos humanos. Então, eu entendo bastante de gestão, né? Então, desde a gestão da escola até a sala de aula em si, até esse relacionamento com os pais, são os clientes. Como coach, a gente tem que fazer essa relação inteira da escola, esse overview dos diversos públicos, tanto o público interno quanto o público externo, e tentar chegar num equilíbrio de forças, né? O coach, na verdade, ele entra na escola para transformar a escola hoje, para fazer com que todo mundo reflita sobre a importância da educação. Então, o que a gente conseguiu lá dentro, nos 4 anos que eu atuei no projeto, foi unir esforços para que todos olhem a sala de aula como um processo de transformação e não um processo de reprodução do tradicional. E acho que a gente já teve grandes ganhos em relação a isso.